agora é tempo de nós solucionarmos algumas dúvidas sobre as dívidas. Isso é um jogo de palavras este. Quem está comigo para fazer exatamente isso, esclarecer essas dúvidas, é o nosso homem na casa, o advogado Marco Biá. Marco, que hoje vem sem cabelo, sem barba, sem nada, deixou para trás. Não sei o que é que lhe aconteceu. Não sei se foi penhorado o cabelo e a barba. Olá, Marco, como é que estás? Tudo bem? Boa, está tudo bem, Carlos. Bem-vindo. Obrigado. Olha, vamos... queres-me contar o que aconteceu? Não. Foi. Foi, não é? Estás por pegar tudo, não é? Olha, até porque isto é televisão e temos que avançar sempre pouco tempo, quando damos conta ele já voou. Vamos direto ao assunto. O tema de hoje são processos de dívida, processos de execução fiscal. Vamos então começar por ele. O que é que são processos? Estamos a falar, quando falamos de execução fiscal, que tipo de processo é que temos? De execução fiscal e não só. Falamos de dívidas que as pessoas tenham, por qualquer motivo, porque assinaram um contrato e incumpriram um contrato, e tinham um valor a pagar, e o outro lado, o credor, quer o pagamento, e tem como garantia do pagamento, que não seja voluntário, todo o património do devedor. E isso são as tais penhoras, quando começa a penhorar aquilo que é penhorável. Isto são as execuções, e as fiscais é quando a dívida é uma dívida às finanças. As finanças, sim. Ou por coimas. E nesse tipo de situações, o que é que pode ser feito? Nesse tipo de situações, o que é que pode ser feito? A primeira coisa é, antes da situação chegar ao ponto de uma execução, procurar negociar com o outro lado uma forma de pagamento, às vezes estender os prazos, se calhar com mais juros, com mais um encargo, mas se calhar seria uma situação mais confortável do que chegar às eventuais penhoras. Se chegar às execuções, depois são outras. E é possível, se calhar já respondeste a esta questão, mas é possível alguém que tenha um processo por dívida tentar parcelar sem que sejam impostas taxas de juros sobre esse valor que já está em dívida? Quando o processo... enquanto não está em processo judicial, enquanto não está nas execuções, é possível isso. Porque as dívidas fazem parte... As dívidas, a maior parte delas, são civis, as públicas não, com o Estado pouco há a negociar, mas entre privados pode ser negociado e dependendo do que o outro lado aceitar, faz a proposta. Normalmente, com bancos, o que se faz é uma reestruturação que implica mais anos, eventualmente mais juros, necessariamente mais juros, ou uma taxa de juros eventualmente superior. Isso. Com os bancos é difícil que não seja assim. E é sempre preciso, neste tipo de situações, dar algum tipo de garantias de que a pessoa vai... Quando se está a reestruturar, dependendo das circunstâncias, pode não ser obrigatório dar garantias. Se for... Há circunstâncias que a lei obriga a que o banco não possa exigir, nomeadamente em situações de carência económica, numa situação de um risco de emprego que tenha ocorrido. A lei obriga, nomeadamente aos bancos em créditos bancários, a não exigir aí mais. Noutras dívidas é uma negociação e se o outro lado exigir e nós quisermos mesmo aquilo, temos de satisfazer ou arranjar maneira de... ou procurar outro, porque há muitos no mercado também. Quanto mais operadores há no mercado, melhores seriam as negociações se os operadores não estiverem concertados. E quando é que estamos perante uma penhora ilegal? Uma penhora ilegal é bem possível. É bem possível porque a lei tem uma lista daquilo que pode ser penhorado. E, por vezes, são pessoas que operam no sistema judicial, podem errar. E há várias situações que justificam que a penhora tenha de ser anulada. A mais óbvia é chegar à casa de alguém e penhorar algo que seja do outro. Não se pode. Se a dívida é do X, não se pode penhorar bens do Y. Bem, isto às vezes entre pessoas que estão em união de facto, ou que estão casadas, mas com determinados regimes, ou os bens os bens que estão em causa não são necessariamente comuns, isto fará diferença. Esta é uma situação mais óbvia, mas há outras. Por exemplo, os ordenados, há limites para a penhora dos ordenados, há limites para a penhora dos saldos bancários. São várias as situações que podem... Há bens que não podem ser penhorados, por exemplo, um frigorífico, uma televisão, se for... Aqueles bens que fazem parte da economia doméstica, do uso doméstico comum, não podem ser penhorados. Uma cama não pode ser penhorada. Entre outros bens que tornariam a penhora sobre esses ilegal. E em que medida é que um papel... É que um advogado pode ajudar alguém que esteja numa situação destas? Ou esse tipo de situações não passa por... Esse tipo de situações passa pelo advogado e
há aqui uma questão que implica alguma crítica social à forma como as taxas de justiça são feitas. Quando uma pessoa se pretende defender de uma execução, tem de pagar uma taxa de justiça na ordem dos 306 euros. E quando do outro lado, que quem emprestou o dinheiro, em princípio teria algum dinheiro, para mover essa execução, tem de pagar uma taxa de justiça à volta de 25 euros e se calhar uns 200 euros ao agente de execução, digamos assim. Mas não precisa desse tanto até para que a pessoa seja citada e tenha de se opor a tal execução. Portanto, há aqui um certo desequilíbrio e obriga a um esforço enorme quando a pessoa se quer defender de uma execução, especialmente quando está em incumprimento porque está com falta de dinheiro. E, por vezes, o apoio judiciário não chega a estas pessoas porque não estão naquele limite do apoio judiciário e têm mesmo de desembolsar a tal taxa de justiça, 306 euros. Pagando essa tal taxa de justiça, o advogado poderá opor-se à execução, apresentando os argumentos que existe o lado do devedor. Há aqui algo importante também, que normalmente não se começa uma execução sem que a dívida esteja líquida, sem que a dívida esteja certa e sem que ela seja exigível àquele momento. Isso é uma garantia, logo do início do processo, que é assegurada com documentos, nos termos que a lei exige, que é muito rigorosa nos documentos que justificam uma execução. Mas pode haver ali algo que se possa usar para evitar a execução. Muitas vezes o que o advogado faz é guiar a execução para caminhos melhores para os devedores, para as pessoas que estão sujeitas à execução, nomeadamente quando está uma casa penhorada, procurar que não seja vendida a um valor muito abaixo do mercado, procurar que seja vendida a um valor mais correto, mais ao valor do mercado, para que a pessoa não seja prejudicada no seu património para além do valor da dívida. Porque se a pessoa deve uma dívida de 500 euros e penhoram-se casas por 500 euros e vendem a casa dela, que no mercado comum vale 90, mas vendem no processo por 50, a pessoa, na verdade, perdeu a diferença dos 90 para os 50. E a venda essa venda por esse valor mais justo, a pessoa depois fica com a parcela remanescente? Exatamente, sim. Okay. Marco, nós temos uma dúvida, temos uma dúvida de casa, o telespectador mandou-nos uma Muito dúvida. bem. O João Mutamba diz-nos: eu tenho uma dívida que remete ao ano 2012, já passam 10 anos, recebi uma carta do tribunal a exigir o pagamento, não era suposto a dívida prescrever? Pronto, olha, eu diria aqui ao João Mutamba, a primeira coisa é perceber que dívida é esta. Há dívidas que prescrevem em 6 meses, há dívidas que prescrevem em 2 anos, há aquelas que prescrevem em 5 e há as que prescrevem em 20. Quanto à prescrição, teria que ver esta situação. Por exemplo, os bens essenciais, as dívidas de telecomunicações, de água, luz, essas prescrevem em 6 meses. E a carta do tribunal teria de chegar, ou o processo teria de ser iniciado antes de se completarem os 6 meses. Aí haveria a tal prescrição, e a prescrição é uma situação que tem de ser invocada no processo. Se não for invocada, nos processos civis, o juiz não pode simplesmente dizer que não se avança com esta execução porque a dívida estará prescrita. A pessoa tem de o invocar. E já agora um aspecto importante também, nos processos de execução, quando as pessoas não contestam, não se opõem, a execução corre sem que necessariamente um juiz a verifique. Há um automatismo que leva a que às vezes hajam coisas que não sejam as mais corretas a acontecer no processo. Então o ideal é sempre procurar ajuda e procurar fazer segundas. Sim. A pessoa indignar-se quando as coisas não parecem estar bem. Marco, obrigado. Infelizmente. Nada, Carlos, muito obrigado. Obrigado pela tua ajuda, é sempre uma mais-valia. Até uma próxima. Até uma próxima.